entrevistas e diálogo com a população. O espaço para você ter vez e voz. No ar, Voz da Comunidade. A apresentação, Vando Pereira. Olá, seja bem-vindo ao Voz da Comunidade. Nós estamos ao vivo pelos estúdios da 98.3 FM. Desde já convido a você a permanecer comigo até às 5 horas da tarde. Nós começamos um pouquinho com atraso por conta dessa reformulação aqui na Rádio Curitiba Mais FM. Perdão aos ouvintes e aos telespectadores. Um pouco gripado hoje. Mas lembrando aí que a Rádio Curitiba Mais FM está reformulando a sua grade para trazer uma informação de qualidade. Lembrando aí que de manhã nós temos aí o Manhã Mais com Dudu Cavalieri, ele que traz as principais notícias também, né? Algumas notícias e também a previsão do tempo, boletim do trânsito. Tá difícil hoje, hein, Vando Pereira? Tá com a voz aqui meio falha por conta da gripe. Mas lembrando aí que ele traz as principais informações, boletim do trânsito e também o Giro Estadual do Estado, que o programa dele acontece das 7 da manhã até o meio-dia. E a partir do meio-dia nós temos o jornal aqui, Mistura da Tarde, que vem com o jornalista Andrei Principal Gabardo, que também traz as principais notícias de Curitiba, região metropolitana, curiosidades, mundo dos famosos, entre outros assuntos. Então, fique ligadinho aí na programação da Curitiba Mais FM, que só está começando aí. E também, logo após o programa do Andrei Principal Gabardo, nós temos o Melhor da Tarde com a Maitê, que também traz muita música boa aí. Nós estamos sorteando aí durante a semana o par de ingressos para a gravação do quarto DVD da dupla Bruno e Barreto, que ocorre no dia 25 deste mês. A Rádio Curitiba Mais FM vai estar presente neste show, que a expectativa é grande, milhares de pessoas. E lembrando aí que além dos ingressos que nós estamos sorteando aqui, também tem ingressos disponíveis aí no Disque Ingresso para você comprar, porque essa gravação vai ser de arrebentar aí, gente. Então, assim, você que não ganhou nenhum ingresso aí, lembrando que no final do Voz da Comunidade a gente também vai sortear por meio das redes sociais, os ouvintes que participaram da promoção nas redes sociais. No finalzinho eu vou fazer o sorteio e vou anunciar o vencedor aí. E eu estou muito feliz que no sábado nós estreamos aqui o Sabadão 98.3 FM. Tivemos um acesso aí de mais de 30 mil pessoas somente pelo Facebook. Imagine aí pela frequência, né? Somando a frequência, somando o aplicativo da rádio, somando o site da rádio que nós temos, que diariamente é alimentado, mais de 1 milhão de pessoas aí no mês. E aproveitando a oportunidade para você que quer ajudar a manter este projeto no ar, que tem ótimos profissionais envolvidos aí, entre em contato conosco e seja o nosso apoiador cultural. Os valores são bem acessíveis e, quem sabe aí, alavanque as suas vendas, os seus negócios, né? Então, para entrar em contato conosco, pode entrar pelo WhatsApp, mesmo que a nossa equipe do comercial vai entrar em contato de imediato. O nosso telefone é o 41 98902 0323. Só repetindo, 8902 0323. Venha fazer parte desta família que só cresce aqui na cidade de Curitiba. Lembrando que o Voz da Comunidade também está passando por reformulação, que vai ficar aí das 4h15 da tarde até às 5 horas da tarde. Tudo para melhor aí atender você, que é o nosso ouvinte, nosso telespectador. E eu também quero mandar um abraço. Nós tivemos agora há pouco uma reunião com o João Barreto, ele que é diretor administrativo da ESIC, da Associação de Empresas aqui da Cidade Industrial de Curitiba. Fica aí o registro, o nosso abraço da diretoria do Grupo Ondas de Comunicação. Hoje eu recebo o Hamilton Fávaro Júnior, ele que é conselheiro da Abdib. Seja muito bem-vindo, Hamilton. Obrigado, prazer é todo meu aqui estar presente com vocês hoje para a gente conversar um pouco. Que bacana, né? A gente vai falar sobre um tema muito importante
que é sobre a reciclagem, sobre o trabalho da Abdib, né? E ele que é conselheiro atualmente, já foi presidente, né? Sim. E a gente vai saber um pouco mais sobre o que esse órgão desempenha, né, na sociedade como um todo. Mas, antes de tudo, eu quero saber quem que é o Hamilton Fávaro Júnior. Bom, eu sou nascido e criado aqui em Curitiba, né? A Abdip, por mais que seja uma associação nacional, ela compreende hoje praticamente, tem todos os estados associados. Aí nós somos da Associação Brasileira dos Importadores de Pneus, então nosso foco principal está sempre ligado no setor de pneus. E a Abdip tem a sede em Curitiba, então casou de ter a minha cidade natal e ao mesmo tempo o meu trabalho sendo feito aqui. Eu sou empresário também, né? Formado aqui em Curitiba. Você é curitibano? Sou curitibano, curitibano, nascido e criado. E a gente desenvolveu um trabalho muito interessante de meio ambiente aqui no estado do Paraná. Eu acho que é bem interessante aí a nossa conversa em relação a isso, porque não é só uma questão de meio ambiente, é um projeto socioambiental. Né? E isso é muito importante porque a gente trabalha com ressocialização de presos também. Isso é uma coisa muito interessante. A associação trabalha com isso? Como que ocorre? Na verdade é assim, hoje, por exemplo, no Brasil, em termos de reciclagem de pneus, digamos que falando de uma questão socioambiental, o melhor projeto disparado no Brasil todo está dentro da Colônia Penal Agrícola de Piraquara. Esse é um projeto que já tem mais de 4 anos aqui no estado do Paraná. Ele dá emprego hoje para presos lá dentro, ajudando na ressocialização. Para você ter uma ideia, o projeto ele dá café da manhã, dá almoço diferenciado, dá café da tarde, dá um chuveiro diferenciado dentro da plataforma que a gente tem lá de reciclagem. Isso, claro, não é a Abdip que é dona disso. A Abdip é a associação que participa no apoio como instituição, o apoio como associados lá dentro, que viabilizam a parte de créditos ambientais para a empresa privada que se instalou lá dentro. Ou seja, uma empresa privada que depende exclusivamente dos associados da Abdip para fomentar esse negócio dentro da colônia. Esse projeto em si, como funciona mais ou menos o projeto, Hamilton? É da seguinte forma, lá hoje é o maior produtor de pó de borracha de pneu que é utilizado no asfalto. Já só por si só, isso já é um projeto bem nobre, porque hoje o Brasil, nesse novo governo que assumiu, o governo federal, a gente vê reuniões no Ministério da Infraestrutura e a gente ficou muito impressionado com os engenheiros que estão lá hoje fazendo parte de todo o comitê principal de análise de técnica do Ministério, como eles apoiam esse tipo de projeto, porque o asfalto, historicamente no Brasil, como que ocorria as questões de licitações? Você tem uma licitação porque tem um problema num determinado trecho de estrada, você vai recapar, vai melhorar essa estrada, 1 ano, 2 anos depois ela está esburacada de novo. Quando a gente está falando em asfalto borracha, é um nível de asfalto, asfalto que utiliza o pó de asfalto borracha, ele é um nível de asfalto que tem uma melhor resistência, uma melhor elasticidade. Claro, tem termos técnicos aqui que nós não vamos aprofundar, mas em tese, superficialmente falando, é isso. Ele tem maior durabilidade, maior elasticidade. Para você ter uma ideia, a proporção de um asfalto comum na manutenção é de 1 ano e meio, 2 anos já tem que fazer manutenção. De asfalto borracha é 5, 6 anos. Nossa, o tempo é maior, então. Muito maior, mas, mais do que o dobro. E surge uma outra dúvida. Esses são vários governos que adotam esse asfalto, né, com o pneu, ou ainda está sendo implantado? Como que está sendo isso? Olha, no Brasil, coincidentemente, vou falar do Brasil, depois eu explico a questão mundial, mas no Brasil, a maior produtora de asfaltos que utilizam o pó de asfalto borracha como um dos ingredientes, ou seja, seria um asfalto modificado com essa utilização nobre, a maior produtora disso está no estado do Paraná, que é a Greca Asfaltos. E a segunda maior produtora disso também está no Paraná, que é a CBB. Então, na verdade, o Paraná domina essa questão da técnica do asfalto modificado com utilização do pó que vem do pneu inservível, do pneu que foi reciclado. Então, é muito interessante o quanto é a importância do Paraná em empresas privadas, em projeto socioambiental, em reciclagem, nesse tema chamado asfalto borracha. A nível Brasil, o Paraná é o que coloca em quase todos os estados que existe alguma pavimentação que se utilizou desse asfalto modificado
com essa utilização do pó de borracha, o Paraná é que domina isso, né? Essas empresas têm filiais em outros estados, então fica fácil. A nível mundial, os Estados Unidos já vêm utilizando isso há muitos anos. Isso aqui no Brasil foi implantado há muito tempo ou recente? Quem começou isso foi a Greca Asfaltos, na realidade. Isso, eles têm projetos de análises que eu tenha conhecimento, né? Que eu não posso falar em nome deles, mas que eu li, né? Desde a época do ano 2000. Eles já têm um começo de estudos. É quase uma década aí, né? Mais já uma passou, década. Já. Sim. Eles têm, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um primeiro teste que foi validado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, em 2005. E já tinha o estudo completo. E hoje demonstrou lá, para ter uma ideia, que levou quase 8 anos para fazer uma manutenção. Então é um negócio tremendo. É maravilhoso. Não que se aplique em todo o asfalto. Asfaltos que têm grandes movimentações, principalmente com pesos acima da média, são os asfaltos mais indicados para utilizar esse tipo de material. A gente já vai continuar sobre esse assunto, então, para você que está chegando na nossa live, hoje eu converso com o Milton Fávaro Júnior, ele que é ex-diretor da ABDIB, a Associação Brasileira de Importadores de Pneus, e agora atualmente ele é conselheiro da ABDIB. Tá falando sobre a importância dos pneus e também que nós falamos sobre o projeto de ressocialização dos presos e também sobre a questão da reciclagem, né? Qual a importância, na sua visão, de se proteger o meio ambiente, de conscientizar, né, dessa proteção do meio ambiente? Olha, uma coisa interessante para a gente colocar, eu sempre que eu participo de reuniões, seja reuniões mais técnicas ou jurídicas ou até reuniões com a população em si, eu vejo a importância da gente conhecer a lei, né? A Lei 12.305, que é a lei que, digamos, rege a questão de meio ambiente, a questão de resíduos, ela vai atingir até o consumidor. Isso é interessante falar, porque às vezes a gente está em casa gerando o nosso lixo, tomando o nosso refrigerante, sobrando aquela garrafa PET ali, que é um resíduo, ou qualquer outro tipo de resíduo, seja biológico ou um resíduo mais seco, e a gente está envolvido nessa lei, ela vai até o consumidor final. Então, a obrigatoriedade do cidadão de conhecer, ela deve ser cumprida, a gente deve conhecer. E essa lei, ela prevê que importadores, fabricantes, distribuidores, comerciantes e consumidores estejam envolvidos solidariamente ou não dentro do aspecto de desenvolver uma reciclagem. Nesse sentido, falando especificamente de pneu, os lojistas que têm lojas de pneu ou borracharias, esse é o ponto principal, porque é ali que a gente troca o pneu novo por um pneu velho por um pneu novo, né? Quem tem um carro vai lá e fala assim, olha, meu pneu está careca, eu quero trocar, você deixa o teu pneu lá. E eu acho que você deve deixar mesmo, viu? Eu acho que você não deve levar o pneu para casa, a não ser que você saiba o que fazer com ele de uma forma correta, né? Mas se você deixa lá, cabe a esse borracheiro ou a esse lojista diretamente ter um acordo com o seu fornecedor ou ele ter uma reciclagem que ele envia esse pneu diretamente para uma destinação correta. No Paraná, existem algumas recicladoras, não existe uma só. Mas aqui em Curitiba a gente tem, por exemplo, esse projeto que eu te falei, que está em Piraquara, e esse projeto está aberto a receber qualquer tipo de pneu e basta entrar em contato com a empresa que se chama strassereciclagem.com.br, qualquer um pode entrar. E não custa nada. Não custa nada. Só levar os pneus. Só levar os pneus. Ou agendar, se for um volume maior, e eles vão buscar. Né? Tem que ser um volume grande daí porque vem um caminhão, né? Isso é muito importante saber, porque esse pneu ele realmente vai ajudar numa ressocialização, como você mesmo já disse, e vai ajudar a transformar num pó que é nobre, que vai ser utilizado no asfalto, que vai ter uma melhor qualidade do que o nosso asfalto atual. Você que estuda um pouco o assunto, já está por dentro do assunto, quanto em média, por exemplo, quando não é feito o descarte correto do pneu, jogou ali no córrego ou em uma mata próxima, quanto tempo leva para se extinguir do meio ambiente? Há muito tempo, né? 600 anos. 600 anos. 600 anos. Leva 600 anos para se decompor, digamos assim. Ele tem uma coisa boa, digamos assim, não é bom na minha visão, que defendo muito o meio ambiente, mas ele é um resíduo inerte, né? Ele sozinho, parado, ele não está poluindo diretamente. Ele está poluindo, ele causa mais problema de saúde pública
por causa da dengue da chikungunya, né? Do que propriamente dito de um resíduo que ele está soltando alguma química ali. Ele é inerte, porque a sua própria produção, para ele ter uma movimentação que descarte algum resíduo químico, ele tem que aquecer muito. E ele, no sentido de um rio ou sem aquecimento, ele não vai gerar, por exemplo, se chegar a 180 graus para sair um enxofre que foi utilizado ali, ele não vai chegar a 180 graus. Então, nesse sentido, ele em tese não é de grande periculosidade, mas ele é muito perigoso na questão que ele deixa armazenado uma água ali dentro e vai causar um problema seríssimo de dengue, né? Então, se evitasse aí essas borracharias, essas empresas que recebem esses pneus velhos e destinasse a uma empresa correta, talvez estaria aí extinguindo, né, esse mal que todo ano o governo, tanto prefeitura, tanto o governo federal, tem que ter campanha contra a dengue, orientar a população, porque, né, se fosse evitado, não estaria nem fazendo, né? Falando sobre essa questão dos pneus, né? Exatamente, e essa conscientização eu acho que é essencial, porque aquele borracheiro e aquele lojista que se apossou do pneu velho, daquele homem que veio, ou daquele cidadão que comprou o pneu novo na tua loja, saiba que você é 100% responsável por esse resíduo que está na tua mão. Destine corretamente, você vai estar ajudando muito o meio ambiente, vai estar ajudando as famílias por uma questão de saúde pública, né? Para ter uma boa saúde pública também, né? Uma boa saúde pública, exatamente. Então, para você que está chegando agora na nossa programação, hoje eu converso com Milton Fávaro Júnior, ele que foi diretor da ABDIB, a Associação Brasileira de Importadores de Pneus, e atualmente ele é conselheiro da ABDIB. Nós estamos falando sobre a importância, o uso correto, né, o descarte correto dos pneus, e também sobre asfalto, né, a importância que ele tem para o asfalto, né? E para você que quer participar conosco, tirar suas dúvidas, pode mandar aí o teu recadinho na live e também pelo nosso WhatsApp, que eu já estou aqui em mãos, pelo 89020323. Só repetindo, 89020323. Nós estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Curitiba Mais FM, que é facebook.com/Curitiba Mais FM, Rádio Curitiba Mais FM, e também pelo facebook.com/Grupo Ordens de Comunicação. Além disso, você também pode participar da nossa programação, que está recheada pelo site www.curitibamaisfm.com.br. Agora, o senhor falou sobre as recicladoras. Qual a importância das recicladoras neste processo, Milton? Eu acho o seguinte, a minha visão, e isso já foi discutido na Comissão Parlamentar de Resíduos Sólidos em Brasília, na Comissão Parlamentar de Meio Ambiente, que é presidido lá pelo deputado Carlos Gomes, eu acho assim, o pilar central na questão de meio ambiente no Brasil são as recicladoras. Não adianta a gente ter uma conscientização populacional, uma conscientização empresarial de resíduos, do que fazer com o seu resíduo. A lei está muito bem feita, a lei no Brasil ela é muito bem elaborada, a lei se chama uma Lei Federal 12.305 de 2010, qualquer um pode olhar no Google e ler essa lei, é importante para o cidadão conhecer. Mas a recicladora é o pilar principal. Sem ela, você não pega um pneu e não transforma em nada. Sem ela, você não transforma um PET, um plástico, numa nova matéria-prima reciclada para ser reaproveitado. Sem ela, você não transforma lixos eletrônicos em separação correta de alguns componentes internos e a sua próxima utilização. Eu acho que para mim, é essencial. O que eu acho que está muito mal colocado no Brasil é enxergar uma recicladora como uma mera prestadora de serviço que está recolhendo lixo. Isso é inconcebível. Isso já, em quem estuda, isso já não é nem avaliado dessa forma, né? Eu acho que a recicladora hoje ela tem papel essencial, papel principal nessa questão, e a questão que eu discuto muito em Brasília é o imposto. Como que vou dar dois exemplos muito práticos. O pneu vai ser produzido numa fábrica ou importado. Tanto fabricando aqui quanto no importado, tem diversos impostos que vão ser pagos. Desde imposto IPI de produto industrializado, desde ICMS, desde PIS, desde COFINS,
todos os impostos, desde a cadeia de comprar matéria-prima você vai pagar, desde os impostos das questões da indústria, como impostos trabalhistas, impostos de diversos tipos, tudo sendo pago para a geração de um pneu. Chegou o pneu, ficou prontinho. Vai para uma revenda, vai pagar ICMS na venda, vai pagar substituição tributária, que nada mais é do que uma antecipação desse ICMS para garantir para o governo. Tudo isso, e daí chega no final, o pneu ficou velho e foi descartado, foi trocado ali na borracharia ou no auto center. E isso vai ser levado a uma recicladora. Essa recicladora vai pagar imposto para transformar esse pneu? Isso é impossível. Nós estamos pagando, fazendo uma empresa que não está tendo uma lucratividade suficiente para se manter. Esse mercado ainda não está sendo muito bem tratado politicamente, tecnicamente e nem socialmente no Brasil. Não está sendo bem tratado. E ele tem que transformar. Vou te dar um exemplo. O pneu sendo transformado em pó de borracha. Essa transformação não é simples. Para você ter uma ideia, para você produzir aí uma média de quase 1.000 toneladas de resíduos por mês. Desses 1.000 toneladas, não é tudo que vai poder se transformar em pó de asfalto para utilização no asfalto, porque tem uma série de mecanismos para chegar numa nobreza, numa qualidade desse pó. Então, muito é descartado. E muito esse descarte vai como, Milton? Esse descarte vai para uma matriz energética, normalmente absorvido por sementeiras, que utilizam como nos seus fornos, porque tem um grande poder calorífico e ele é utilizado lá. Ou seja, você não deixa ir para o meio ambiente de jeito nenhum. Esses fornos têm filtros aprovados pelo próprio IBAMA e tudo, está tudo dentro da lei. E uma empresa dessa, semana passada eu estava numa reunião lá, ele está pagando R$40 mil de luz. Para ele produzir isso, a conta não vai fechar no fim. Até porque o serviço ainda está meio tímido, né? E também o imposto, ele paga 18% de ICMS. Ele não podia pagar nada de ICMS, ele não deveria pagar nada de PIS, ele não deveria pagar nada de COFINS. Ele está ajudando a economia circular. O que é a economia circular? É isso que eu iria te perguntar exatamente sobre isso. O que seria a economia circular? Então, o que a gente vive na maioria das vezes hoje? O Brasil já fala um pouquinho mais em economia circular, mas eu quero explicar para o nosso ouvinte que é muito importante todo mundo entender. Hoje a economia é linear. Então a gente extrai, transforma e descarta. Então você extrai uma matéria-prima e vamos produzir uma garrafa PET, transforma ela e vira em garrafa PET, vai utilizar ali um refrigerante dentro e depois você tomou o teu refrigerante em casa, você descarta. Então essa é a economia linear. E quanto mais matéria-prima você consumir, mais você transforma em produtos e mais terminou, você descarta. A economia circular, ela não vai descartar, ela vai reutilizar. Então, ou seja, peguei a matéria-prima da seringueira, produzi um látex, que é a borracha que vai ser utilizada no pneu. Daí tem os outros componentes químicos, que também vêm de uma matéria-prima. Aí vai ser produzido um pneu, aí vem lona, que vai ser envolvido também lá, vai o aço, que vai ser envolvido. Tudo isso foi extraído, transformou num produto. Esse produto foi utilizado, ficou careca, você já utilizou ele, já gastou ele seria descartado, como era antigamente. Ia para um lixão, ia para o mato, ia para algum lugar. Agora você vai transformar ele, daí você vai moer ele, vai separar o aço você vai tirar com sistemas de ímãs dos equipamentos que seguram esse aço, vai destruir esse pneu, vai transformar em grânulos, desses grânulos sai o aço, sai lãs que tem dentro, vai ficar a borracha mais pura possível, e aí vai para o processo até chegar no pó. Ou seja, você está transformando isso num novo produto. E não é um processo tão fácil, né? Demora-se dias aí? Sim, muito. Você tem aí uma produção de, por exemplo, lá na Colônia Penal Agrícola, a gente agora está trabalhando com... A gente estava no segundo turno, para você ter uma ideia, a gente está fazendo com um turno extenso, assim, porque ele está tendo uma certa dificuldade justamente na cadeia de impostos. A gente na realidade está à mercê do governo, tanto federal quanto estadual, porque o ICMS é estadual, o restante são impostos federais, a talvez ir contra ao caminho da economia circular, que seria esse reaproveitamento e a circulação desses produtos sendo reaproveitados da maneira mais correta possível, matar isso, porque nós não estamos dando talvez a importância
que a recicladora deveria ter. E nada melhor do que você dar importância no seguinte sentido: ajude essas empresas com diminuição dos impostos. Esses produtos que ela está pegando e reutilizando já pagou uma cadeia de impostos violenta. Não haveria necessidade de pagar um pouquinho mais, de pagar mais. O senhor disse que mesmo nesse projeto de ressocialização também é cobrado alguns impostos. Sim, o preso ele recebe um salário. Uhum. Esse salário dentro que é pago pela empresa de reciclagem lá dentro, uma parte... Primeiro é uma troca, né? Cada 3 dias que eles trabalham, eles ganham 1 de benefício na pena. Uhum. Eles recebem um salário e fica bloqueado uma parte desse salário numa conta poupança para ajudar a família quando ele sair e ele ter uma poupança. É muito, muito interessante. E além disso, ele tem uma alimentação diferenciada lá, né? Ele tem um café da manhã, ele tem um almoço que é levado por empresa terceirizada, tudo pago pela recicladora. E a recicladora é financiada pelos importadores, que adquire o crédito ambiental dele, pagando isso para ele, ajudando no recolhimento. As lojas vinculadas a algumas importadoras já entregam o pneu lá, ou o próprio importador tem caminhões que ele passa e recolhe e leva lá. Então, são vários... como essa lei 12.305, ela fala muito na questão solidária, o próprio governo é uma... Como a gente fala, é uma obrigatoriedade compartilhada. Inclusive, o governo deve participar. Uhum. Então, nesse sentido, todo mundo se unindo, há um resultado muito eficiente. Curitiba mesmo, hoje, no rol dos 28 produtos de análise de resíduos que estão soltos ou encontrados aí jogados no meio ambiente, já não aparece mais o pneu. Uhum. E antigamente ele estava em 3º, 4º lugar, né? Uhum. Você veja que hoje já é uma evolução. Né? Isso me fez pensar e abrir uma outra questão, né, sobre esse processo de ressocialização, uma grande iniciativa, né, porque a pessoa que está restrita aí à liberdade coloca a cabeça ali para funcionar e ao mesmo tempo ajuda o meio ambiente. O senhor também levantou uma questão importante aí até ao governo do estado, ao governo federal, né, para que se atente aí, reduzir os impostos, para que esse projeto se expanda aí, faça essa expansão para todo o país também, né? Não sei só aqui em Curitiba tem ou, né, perdão, só aqui no Paraná ou tem em outras capitais? Tem recicladoras de pneus, tem praticamente em quase todos os estados do Brasil. A gente conhece alguns projetos muito interessantes também. Tem um projeto no Rio Grande do Sul, da Ecotires. Aqui em Curitiba é a Strasse Reciclagem. Em Rio Grande do Sul, a Ecotires. E tem uma outra empresa lá chamada Recibras. A Ecotires, por exemplo, tem um aplicativo de rastreamento de pontos de lojas de pneu, lojas e borracharias, que são os pontos de coleta, e rastreado quase o estado inteiro. O Paraná, a gente já tem um rastreamento pelo um sistema idêntico que é feito pela Strasse Reciclagem e que já está pontuando diversas lojas que queiram participar do programa, que está dentro do site da Strasse Reciclagem, e você se cadastra como lojista e você se torna o seu próprio ponto de coleta, porque na verdade o lojista é o ponto de coleta, ele coleta o pneu velho daquele cliente que veio trocar pelo novo. Trocar, né? Não é obrigação do cliente levar para casa, exatamente, né? Exatamente. Então, nesse sentido, ele já é um ponto de coleta. Nesse ponto, tem recicladoras em Minas, tem em São Paulo, tem umas 4 ou 5 recicladoras. O próprio Strasse Reciclagem tem uma em Sumaré, que é muito interessante. Tem diversos projetos. Eu acho que nesse ponto, por exemplo, o governo do Paraná, ele já teve um benefício que foi concedido antigamente para a Strasse Reciclagem. Ele tinha um prazo determinado e ele venceu esse prazo e não foi renovado. Então nós estamos agora até conversando com o governo do estado do Paraná, que está bem propício a ajudar novamente a Strasse Reciclagem a ter esse benefício. Mas eu, obviamente, esperava um pouco mais de agilidade da própria Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, o qual a gente está aguardando aí uma próxima reunião para ver se a gente starta isso de uma vez e consegue dar esse benefício. Inclusive, está tendo uma discussão de benefício a um nível nacional pelo CONFAS, que é o Conselho Fazendário das Secretarias de Fazenda, para que seja dado um benefício a nível Brasil todo na questão envolvendo o asfalto. Então, isso vai ser muito importante para o desenvolvimento também de um asfalto de melhor qualidade. Que bacana essa ideia, né? Não é tão assim conhecido no Brasil, é legal trazer o senhor aqui para explicar mais sobre a importância do descarte correto dos pneus e também eu queria saber um pouco mais o que é a Associação Brasileira de Importadores aí de Pneus.
Bom, a associação ela surgiu em 2009, ela era uma associação ainda muito tímida na época, eu não estava nessa época, e tinha uns 5, 6 empresas. A gente apareceu, na realidade, em 2012, quando ainda tinha umas 8 ou 9 empresas somente, e a gente trouxe uma implantação para trazer uma dinâmica melhor dentro da associação, fazer uma implantação de projetos mais elaborados, e com isso hoje a gente tem mais ou menos 42 empresas dentro da associação, já colocadas no Brasil. Quase todos os estados a gente tem uma empresa. A gente não representa todos os importadores do Brasil. A gente representa talvez aí... Os associados? Os associados hoje compreendem talvez uns 40% das importadoras do país, talvez mais ou menos isso. Em 40% a 45%. Mas todos que estão ali dentro, para você ter uma ideia, já faz mais de 3, 4 anos que cumprem a meta estabelecida pelo IBAMA. Essa meta é aferida pelo IBAMA, é analisada e é publicada em relatório pelo IBAMA ano a ano. Então a gente cumpre essa meta já faz 3 a 4 anos. Que bacana. E segue a mesma missão, né? De fazer girar essa economia circular, né? Um dos preceitos da ABDIP é fazer com que os empresários que estão dentro da ABDIP, os importadores, as empresas dentro, tenham a consciência. Um dos pilares principais é o meio ambiente. Dentro desse pilar existe todo o conceito da economia circular, que envolve o produto que eles estão importando. Mas existem outros pilares que a gente trabalha na questão de governamental, principalmente do comércio exterior, outros segmentos da infraestrutura, que é a questão do asfalto. A gente tem outros trabalhos. A gente foi a primeira associação do Brasil a implantar o compliance dentro da nossa associação, que são as regras éticas de conduta dentro do nosso hall de empresários que estão dentro da associação. Quem não cumpre, ele acaba sofrendo uma sindicância, uma análise, até ocorre até uma expulsão dentro da associação. Mas graças a Deus a gente tem todos hoje cumprindo dentro das regras éticas. Tá certo, Milton. Eu falei com o Milton hoje, eu quero a atenção ali da equipe, tô nessa câmera, né? Falei com o Milton Fávaro Júnior, ele que é conselheiro da ABDIP, Associação Brasileira de Importadores de Pneus. Falou sobre o uso correto, falou sobre o projeto de ressocialização, e desde já convido o senhor, se tiver alguma novidade, né, entrar em contato conosco, que a gente sempre está com as portas abertas aqui para trazer novidades, que esse assunto interessa a sociedade local e também brasileira, né? Com certeza, eu agradeço muito a oportunidade, e a gente tendo novidades, eu não vou deixar de ligar para vocês. Eu agradeço imensamente aí a audiência. O senhor deseja falar mais uma coisa de importante? Não, eu quero só agradecer mesmo. É muito importante as rádios estarem se preocupando com temas tão relevantes e muitas vezes difícil de chegar à comunidade, né? Então é um movimento aí que vocês estão fazendo, que eu fico muito feliz de saber que está sendo feito aqui na nossa cidade, né? E pouco se fala, né? Em Fez Levantar. Pouco veículo de comunicação fala sobre este assunto que é tão importante para o meio ambiente, né? Exatamente. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Então, você que está nos ouvindo aí pela rádio, esse daqui é Instagram? Facebook, gente, ó, encerrei aqui, sobrou um par de ingressos para o Bruno e Barreto, para a gravação do 4º DVD do Bruno e Barreto, que acontece no dia 25 na Live Curitiba. Já peguei aqui, eu quero ver aqui, ó, sorteei aqui, gente, já. A Rafaela Martins é a nossa ouvinte que ganhou a promoção aí. Então você tem até o dia 23 para retirar aqui na Rádio Curitiba Mais FM, munido aí de documento, né, com foto. Então o nosso endereço fica na Rua Santa Fé, número 81, Cidade Industrial, aqui em Curitiba. Só lembrando que você tem até às 17 horas para retirar o seu par de ingressos aí. Essa foi a nossa ganhadora do Facebook. E também, gente, ó, a gente vai ter que arrumar essas bolsinhas aqui, hein? Colocar uma coisa mais bonitinha, né, produção? Eita, nós! E aqui nós temos mais um aqui, peraí. Temos aqui, ó, já tirei aqui, a gente exagerado. Temos a Larissa Rodrigues, ela que foi a nossa sorteada aí no
Instagram também levou o par de ingressos para a gravação do quarto DVD da dupla Bruno e Barreto, que acontece no dia 25 aqui na Live Curitiba. A Rádio Curitiba vai estar presente neste evento aí. Então, lembrando aí, mais uma vez, a rádio está passando por reformulações para trazer um produto de qualidade a vocês aí. No sábado, nós temos aí o Momento com Deus, com a pastora e missionária Maria Bridaroli, que traz uma reflexão aí para você começar bem o seu sabadão. Logo após as 9h30, nós temos aí o Sabadão 98.3, que vai até as 11h30, com a cantora e compositora Kedma Novaes, que inclusive, quando estreou aí, teve mais de 30 mil espectadores aí pelo Facebook, somando todas as plataformas, quase aí 400 mil pessoas assistindo em tempo real aqui na Curitiba Mais FM. Desde já também, para você que ficou interessado, quer anunciar o teu negócio aqui na Rádio Curitiba Mais FM, ser nosso apoiador cultural, entre em contato conosco pelo telefone 41 98902 0323. Só repetindo, 8902 0323. Eu fico por aqui e até mais. Você ouviu na Rádio 98.3 FM, Voz da Comunidade. A apresentação, Vando Pereira, de segunda a sexta-feira, das 2h30 às 13h15 da tarde.